usar para esse trabalho o fio charme da Círculo. A cor que eu escolhi para minha peça é a cor 6375. Antes de prosseguirmos, eu quero fazer uma observação. Eu utilizei aqui para o meu short de tamanho P apenas um único novelo do fio charme, porém não sobrou nada desse novelo. Então, mesmo que você queira fazer também do tamanho P, qualquer modificação que você possa vir a fazer na peça, seja no comprimento, seja na altura, ou até mesmo a pressão do seu ponto, pode ser que um novelo não seja suficiente, tá? Então a minha dica é que você adquira dois novelos é suficiente para todos os tamanhos, P, MG e GG. Você também vai precisar da agulha soft de 3 milímetros, uma tesourinha de arremate, marcadores de pontos, fita métrica, enfim. Durante o vídeo eu vou dar uma tabela de medidas em centímetros. Essa tabela vai facilitar caso você queira fazer usando outro material, tá? Ao invés do fio charme, ao invés da agulha 3, você usa outro material, você faz tranquilamente seguindo as tabelas, tá? Se você quiser ver outros modelos de short que também tem aqui videoaula no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. Convido você que ainda não é inscrito, se inscrever. A sua inscrição é muito importante pra gente, tá? E também dê um like aí do nosso vídeo, para você contribuir com o crescimento do nosso canal. Vamos começar. Pessoal, para fazer esse trabalho, nós vamos ter como referência a medida do quadril. Eu vou deixar aí uma tabela com as medidas em centímetros do quadril de cada tamanho, P, M, G e GG. Só que se você for fazer para você ou para alguém próximo, eu sugiro até que você tire a medida diretamente do corpo, tá? Com uma fita métrica você meça a circunferência do quadril de quem vai utilizar a peça. É até mais apropriado do que seguir a tabela. Depois que você tiver a medida que você precisa em mãos, você vai fazer com o material que você escolheu um cordão de correntes iniciais que alcance essa medida. Só que porém, é necessário que esse cordão seja múltiplo de 24, tá? Você faça 24 correntes, depois mais 24, depois mais 24, até você se aproximar da medida que você precisa para a sua peça. Aqui eu tô com um pequeno cordãozinho com múltiplo de 24. Eu vou fazer aqui uma pequena amostra do ponto que a gente vai usar antes da gente passar para a peça original. E depois que você fizer o cordão que você precisa, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Vamos fazer aqui, pessoal, 3 correntes para subir. 1, 2, 3. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Vamos para a próxima corrente, vamos fazer mais um ponto alto. Vamos para a próxima corrente, vamos fazer mais um ponto alto. Vamos para a próxima corrente e vamos fazer outro ponto alto, o quarto ponto alto. E depois de 4 pontos altos feitos, você vai fazer 2 correntes, 1, 2, vai pular 2 pontos da base e a partir do terceiro ponto você vai repetir novamente as 4 correntes, colocando um ponto para cada corrente da base. E você vai ficar repetindo isso aqui até o fim da carreira, olhem só. 2, 3, 4 pontos altos, depois você faz mais 2 correntes, pula 2 pontos da base e a partir do terceiro você faz tudo de novo. Vamos lá até o fim da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, vou fazer 2 correntes, vou vir aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e fazer um ponto baixíssimo. Vamos para a primeira carreira do nosso motivo, tá? Essa aqui foi só uma base, agora a gente vai para a primeira carreira do nosso motivo. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. E junto a essas 3 correntes, a esse primeiro ponto alto, nós vamos fazer mais 2 pontos altos, totalizando assim 3 pontos altos no mesmo lugar. Pronto. Vamos fazer aqui uma corrente e vamos colocar no mesmo lugar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fazemos assim um leque. Vamos fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3 e pular 3 pontos livres da base, 1, 2, 3. No quarto ponto a gente faz um ponto baixo. Observe que o quarto ponto é justamente uma correntinha de separação. Pessoal, nós vamos contar
com todos os pontos, tá? Independente de ser corrente ou de ser ponto alto, nós vamos sempre estar contando eles todos. Então, aqui eu pulei os 3 pontos altos e o quarto é justamente uma correntinha e eu vou usar ele. Vou fazer nele um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e vamos novamente pular 3 pontos da base. Aqui o primeiro ponto é uma correntinha, 2, 3 e no quarto ponto a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, pula 3 pontos da base, 1, 2, 3 e no quarto ponto a gente começa a repetir, ou seja, a gente vai fazer aqui um leque. 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Aqui eu já comecei a repetir o motivo, tá, pessoal? 3. Vamos fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3, pula 3 pontos livres da base, no quarto ponto a gente faz um ponto baixo. 5 correntes, 3, 4, 5, pula 3 pontos livres da base, no quarto um ponto baixo. 3 correntes, pula 3 pontos livres da base, no quarto um leque, e a gente repete isso aqui até o fim da carreira, ok? Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui a alça com 5 correntes, vou fazer 3 correntes, observe que restou aqui na base 3 pontos, exatamente o que a gente estava pulando, vou vir aqui no primeiro leque que eu fiz na terceira corrente, contando de baixo para cima, e fazer um ponto baixíssimo, encerrando assim a nossa primeira carreira. Vamos aqui para a segunda carreira do nosso motivo. A segunda carreira é um pouquinho diferente dessa. Vou aqui, pessoal, caminhar com pontos baixíssimos sobre os pontos altos desse leque, até que eu chegue lá naquela correntinha de separação, no centro do leque. Olhem só, dentro do centro do leque eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Dentro desse leque, pessoal, eu vou fazer outro leque, 3 pontos altos, uma corrente de separação e 3 pontos altos. 3. Agora, pessoal, nessa próxima carreira, a gente vai fazer algumas modificações, como eu disse, é um pouquinho diferente da primeira. Depois que você faz o leque, você vai vir aqui na primeira correntinha das 3 de baixo, olhem só. Dessas 3 correntinhas de separação que você fez, você vai vir na primeira e fazer nela um ponto alto. Ficando dessa forma, olhem só. Vamos fazer 3 correntes. Na alça de 5 correntes, você vai fazer um ponto baixo. Repete 3 correntes, 1, 2, 3. E agora você vai para a terceira corrente, olhem só, 1, 2, 3. Na terceira corrente, aqui antecede o próximo leque, você vai fazer o ponto alto. E aqui você vai repetir tudo de novo, leque dentro de leque. Terminou o leque, você vai vir na primeira correntinha das 3 e vai fazer um ponto alto. Vamos fazer aqui 3 correntes, vamos vir aqui na alcinha de 5 correntes fazer um ponto baixo, vamos repetir 3 correntes. E aqui na terceira corrente a gente faz outro ponto alto. E aqui a gente começa a repetir leque sobre leque e repete tudo de novo até o fim da carreira, tá? Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui a alça com 5 correntes, vou fazer 3 correntes, observe que restou aqui na base 3 pontos, exatamente o que a gente estava pulando, vou vir aqui no primeiro leque que eu fiz na terceira corrente, contando de baixo para cima, e fazer um ponto baixíssimo, encerrando assim a nossa primeira carreira. Vamos aqui para a segunda carreira do nosso motivo. A segunda carreira é um pouquinho diferente dessa. Vou aqui, pessoal, caminhar com pontos baixíssimos sobre os pontos altos desse leque, até que eu chegue lá naquela correntinha de separação, no centro do leque. Olhem só, dentro do centro do leque eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Dentro desse leque, pessoal, eu vou fazer outro leque, 3 pontos altos, uma corrente de separação e 3 pontos altos. 3. Agora, pessoal, nessa próxima carreira, a gente vai fazer algumas modificações, como eu disse, é um pouquinho diferente da primeira. Depois que você faz o leque, você vai vir aqui na primeira correntinha das 3 de baixo, olhem só.
Dessas 3 correntinhas de separação que você fez, você vai vir na primeira e fazer nela um ponto alto. Ficando dessa forma, olha só. Vamos fazer 3 correntes. Na alça de 5 correntes, você vai fazer um ponto baixo. Repete 3 correntes, 1, 2, 3. E agora você vai para a terceira corrente, olha só, 1, 2, 3. Na terceira corrente, a que antecede o próximo leque, você vai fazer o ponto alto. E aqui você vai repetir tudo de novo, leque dentro de leque. Terminou o leque, você vai vir na primeira correntinha das 3 e vai fazer um ponto alto. Vamos fazer aqui 3 correntes. Vamos vir aqui na alcinha de 5 correntes fazer um ponto baixo. Vamos repetir 3 correntes. E aqui na terceira corrente a gente faz outro ponto alto. E aqui a gente começa a repetir leque sobre leque e repete tudo de novo até o fim da carreira, tá? Vamos lá. Estamos chegando aqui no finzinho da carreira. Fiz aqui as 3 correntes depois do ponto baixo. Vou vir aqui na última corrente que antecede o leque de baixo e vou fazer um ponto alto. Aí, diretamente, eu venho aqui no primeiro leque que eu fiz nessa carreira, na terceira corrente, contando de baixo para cima, eu faço um ponto baixíssimo, encerrando assim a carreira. Pessoal, essas 2 carreiras, elas marcam o motivo do nosso trabalho. O que a gente vai fazer agora é apenas repetir essas 2 carreiras. Repetir, repetir, repetir. Todas as carreiras ímpares. Você faz igual à primeira carreira, a terceira, a quinta, a sétima. Você vai fazer sempre dessa forma. E as carreiras pares você faz dessa forma aqui, tá? Sempre alternando as 2 carreiras. Então, agora, sobre essa aqui, a segunda carreira, você vai fazer a terceira carreira, que é igual à primeira. Você vai novamente caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no centro do leque. E dentro dele você vai fazer outro leque. Olhem só. Vai fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vai vir nessas 3 correntes que vem depois do ponto alto que você fez na carreira de baixo. E nela você vai fazer um ponto baixo. Vai fazer 5 correntes, 3, 4, 5. Vai pular esse ponto baixo e aqui nesse espaço antes do ponto alto você vai fazer outro ponto baixo. Vai fazer 3 correntes, vai vir para dentro do leque fazer outro leque. E como você pode ver, essa carreira aqui, a nossa terceira carreira, é igual à primeira. Então você vai fazer isso aqui até o fim da carreira e a sua quarta carreira vai ser igual à segunda. E assim você segue até você atingir o tamanho que você precisa para a sua peça antes de começar a abrir o gancho. Na tabela que está aparecendo na sua tela está a altura em centímetros que eu indico para cada tamanho fazer essa primeira etapa, tá bom? Então vou mostrar agora para vocês a minha etapa já mais avançada. Pronto, pessoal, aqui está o meu trabalho mais avançado. Esse aqui é o trabalho original. Você vai medir de cima para baixo, desenrole, tá? Os leques, porque à medida em que você vai fazendo, eles tendem a enrolar um pouquinho. Então, vocês esticam um pouquinho, tá? Só desenrola ele antes de medir para você ver essa tabela que eu mostrei aí como referência de altura que vocês irão trabalhar. Essa tabela, pessoal, ela marca o momento em que você vai começar a fazer o gancho da peça. Se você não concordar com a tabela, você pode pegar uma peça sua e colocar em cima e abrir o gancho na hora que você quiser. Caso você queira uma peça mais alta, uma peça mais baixa, então você abre o gancho na hora que você quiser, tá? Essa sugestão que eu tô dando é para que você tenha algo proporcional à minha peça, ok? Antes da gente prosseguir, eu quero dar uma sugestão para vocês consigam acompanhar aqui o meu tutorial da maneira em que eu vou continuar fazendo, tá? Olhem só a minha última carreira que eu fiz da minha peça. A última carreira que eu trabalhei foi a carreira ímpar, essa que tem a alcinha com 5 correntes entre os leques. Essa foi a última carreira que eu fiz. Para que você consiga acompanhar o meu trabalho sem nenhum tipo de erro, eu preciso que vocês parem o seu trabalho também nessa carreira. Caso você tenha atingido a medida que você precisa na carreira par, então eu peço que você faça mais uma carreira para que deixe o seu trabalho dessa forma, tá? Uma carreirinha a mais não vai fazer diferença, ok, pessoal? Então, quando a sua última carreira tiver igual à minha, ou seja, a carreira ímpar, aí agora é a hora da gente abrir
os ganchos. Nós trabalharemos com 2 ganchos, o gancho da frente e o gancho de trás. Eu quero que vocês observem o que eu vou fazer e você vai fazer a mesma coisa na sua peça, tá? Não é para você pegar os meus números, é para você ir atrás dos seus números contando nas suas peças. Para demarcar os 2 ganchos, é necessário que a gente divida o trabalho em 2. Eu quero que vocês observem o que eu vou fazer e eu quero que vocês façam a mesma coisa na sua peça, tá? Eu vou, para determinar os meus ganchos, eu vou contar quantos leques eu tenho em volta da última carreira da minha peça. Você vai fazer a mesma coisa com a sua, tá? Eu vou contar a minha aqui e você conta a sua aí. Eu venho aqui, onde eu encerrei a última carreira, vou pegar um marcador e vou colocar o marcador nesse primeiro leque. O que esse marcador quer dizer? Esse marcador quer dizer que esse aqui é o ponto de gancho de número 1. Eu já tenho determinado o primeiro ponto de gancho. Faça a mesma coisa no seu. Agora, eu vou contar quantos leques eu tenho na volta para poder demarcar o segundo ponto de gancho. Estou contando aqui com o que tem o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho aqui 14 leques e vou dividir esse total por 2. Você vai fazer a mesma coisa com o total que você encontrou. 14 dividido por 2 é igual a 7. Eu vou vir aqui onde eu coloquei o marcador, faça a mesma coisa com o total que você encontrou. E aqui no primeiro leque, depois dele, eu vou contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nesse sétimo eu vou colocar mais um marcador. E esse segundo marcador está indicando que esse aqui é o segundo ponto de gancho. Então, nós já temos, nesse momento, os 2 pontos de gancho definidos, ok? Agora é hora da gente começar a desenvolver esses pontos de gancho. Pessoal, nós vamos continuar trabalhando com esses mesmos pontos que a gente fez aqui, tá? Apenas nesses lugares onde estão os marcadores é que a gente vai sempre fazer uma pequena modificação, ok? Vou voltar aqui onde eu encerrei a carreira. Observe que aqui eu encerrei a carreira e já caminhei com um ponto baixíssimo até o centro do leque. Vou fazer aqui um V com 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais uma corrente de separação. E vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. Olhem só, aqui a gente tem um V. Agora, eu vou fazer um leque, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Essa correntinha que eu acabei de fazer, a correntinha dentro do leque, ela vai ser o nosso novo ponto de gancho. Então, eu vou tirar esse marcador daqui e vou colocar esse marcador nela, tá? Na correntinha. E vou repetir aqui desse lado, esse V que eu fiz aqui no início. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Ficando dessa forma. Olhem só. Agora, eu vou dar continuidade ao trabalho. Se aqui eu tenho a carreira ímpar, agora eu faço a carreira par. Agora, a gente segue normalmente dentro daquilo que a gente aprendeu, tá? As nossas modificações serão apenas nos lugares onde estão demarcado, o nosso ponto de gancho. Então, você vai prosseguir dessa forma até você chegar lá no marcador que indica o segundo ponto de gancho, e nesse segundo ponto de gancho, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, ok, pessoal? Os 2 pontos de gancho serão trabalhados exatamente iguais. O que você fizer no gancho 1, você vai fazer no gancho 2 também, ok? Estamos entendidos? Então, vamos lá, vamos avançar com o trabalho. Cheguei aqui no segundo marcador e, como eu disse, no segundo marcador a gente repete a mesma coisa que a gente faz no primeiro. Então, aqui, depois que eu faço o ponto alto, sem corrente de separação, eu venho para dentro do leque e faço um ponto alto, uma corrente de separação e mais um ponto alto. Esse aqui é o primeiro V.
Depois do V, eu vou fazer o leque. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de separação e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Essa corrente de separação do leque, ela vai ser o nosso novo ponto de gancho, tá? Então, eu vou tirar o marcador daqui e vou colocar o marcador bem na correntinha. Agora, eu faço o segundo V. Um ponto alto, uma corrente de separação e mais um ponto alto. E assim eu igualo o segundo ponto de gancho ao primeiro, ok? Então, agora eu vou dar continuidade até encerrar a carreira. Estamos aqui chegando no finzinho da carreira, a nossa primeira carreira, onde a gente iniciou a etapa de construção dos ganchos. Vou vir na terceira corrente contando de baixo para cima. Observe que aqui a gente tem quatro correntes. Eu vou vir na terceira de baixo para cima e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora a gente vai para a segunda carreira de construção dos ganchos. Onde aqui a gente tem o V, nós vamos fazer um ponto baixíssimo dentro dele. Vamos fazer 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Vamos construir aqui, pessoal, um leque. Vamos fazer mais 2 pontos altos para totalizar 3. Vamos fazer uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Nós estamos trabalhando aqui o primeiro ponto de gancho da carreira, tá? Aqui, no ponto de gancho, onde está o marcador, eu vou tirar esse marcador e vou fazer um leque nele da mesma forma. 3 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Olhem só. Agora eu vou voltar com o marcador para esse novo leque, que agora ele é o nosso novo ponto de gancho. Aqui onde a gente tem o segundo V, eu vou fazer mais um leque. Vamos ficar aqui, pessoal, com 3 leques seguidos, tá? 3 leques seguidos nessa região. 3 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Olhem só. E esse trecho aqui, pessoal, você vai repetir lá quando você chegar no segundo marcador, ok? Quando você chegar no segundo marcador, você vai fazer exatamente a mesma coisa, ok? Dessa vez, eu não vou mostrar pra vocês lá no segundo marcador. Lembre-se, você quando chegar lá, você vai fazer a mesma coisa, tá? Fechamos aqui a segunda carreira trabalhando os pontos de gancho e agora a gente vai pra terceira. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até eu chegar no centro desse leque. E no centro desse leque, eu vou fazer outro leque, ficando dessa forma. Vamos fazer um ponto alto nesse espaço entre um leque e outro da base. Olhem só, aqui nós vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 4 correntes de separação, 3, 4, e vamos repetir o ponto alto no mesmo lugar. Vai ficar como se fosse um V, pessoal, olhem só. Vamos tirar aqui o marcador e dentro desse leque, nós vamos fazer outro leque, ficando dessa forma. Olhem só, agora a gente volta com o marcador para essa correntinha aqui do leque. E aqui a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez desse lado, tá, pessoal? Deixa eu refazer aqui esse ponto alto que desmanchou. E aqui a gente faz no espaço entre um leque e outro um V, 4 correntes, um V, vem para dentro do leque e faz outro leque. Depois a gente segue o trabalho normalmente, tá? Seguindo a sequência. E quando chegar no segundo ponto de gancho, tá? Onde está o segundo marcador, a gente vai repetir esse trecho do mesmo jeito, tá? O segundo marcador igual ao primeiro. E quando a gente estiver encerrando essa carreira, a gente volta para dar continuidade. Vamos lá. Pronto, pessoal, terminei aqui a nossa terceira carreira a partir do momento que a gente começou a trabalhar os ganchos. Essa aqui é a terceira carreira que a gente encerrou. Eu já iniciei aqui a quarta carreira, fiz aqui o leque sobre o leque, o nosso primeiro leque dessa carreira. Aqui a gente tem o V, onde a gente fez um ponto alto, 4 correntes e um ponto alto. Sobre ele nós vamos trabalhar a carreira ímpar. Então, eu tô fazendo aqui 3 correntes, venho aqui bem pro cantinho dentro do V e faço um ponto baixo. Faço 5 correntes. E no outro cantinho, ainda dentro do V, eu faço outro ponto baixo. Isso aqui, pessoal, é a nossa alça, a alcinha que tem na carreira ímpar. Vou fazer 3 correntes.
Venho aqui pro leque onde tá o marcador e vou fazer outro leque. Esse novo leque será agora o nosso novo ponto de gancho, tá? Depois que a gente terminar esse leque, a gente vai colocar o marcador aqui e vai dar continuidade à carreira. Aqui a gente vai repetir, olha só, sobre esse V, a mesma coisa que a gente fez aqui. E aí a gente dá continuidade ao trabalho, lembrando de repetir esse mesmo trecho lá no segundo marcador, no segundo ponto de gancho, olha só. Fiz aqui o leque, vou tirar o marcador para colocar na parte de cima. Vou fazer 3 correntes, um ponto baixo dentro do V, 5 correntes, um ponto baixo dentro do V, 3 correntes, e aqui eu trabalho leque sobre leque. Vou dar a volta no trabalho, vou repetir isso aqui quando eu chegar no outro marcador, e quando eu encerrar a carreira, a gente volta para eu explicar para vocês o que vocês vão fazer. Vamos lá. Pronto, pessoal, terminamos aqui mais uma carreira. Terminamos aqui, pessoal, a quarta carreira a partir do momento em que a gente começou a trabalhar os ganchos, tá? E o que você vai fazer agora, pessoal? Você vai dar continuidade ao trabalho fazendo esses ganchos. Você vai repetir agora na nossa quinta carreira a carreira de número 1, ou seja, você vai trabalhar normalmente até chegar aqui nesse ponto de gancho, e nesse ponto de gancho você vai fazer um V, um leque e um V. Essa é a carreira 1 do ponto de gancho, tá? Foi a primeira carreira que a gente fez. Depois você vai fazer a carreira 2, depois a carreira 3, depois a carreira 4, depois você volta a repetir de novo, e isso por quantas vezes for necessário, até você ter o tamanho que você precisa pro seu gancho, tá, pessoal? Então, pessoal, você volta a esse vídeo até o momento em que eu começo a fazer o gancho, até o momento que eu começo a ensinar essa primeira carreira, e a partir de lá você assiste de novo e vai fazendo, acompanhando o vídeo, tá? Para dar continuidade a esse ponto de gancho, você vai repetir o que você fez anteriormente, tá? Eu vou deixar aí uma tabela com a minha sugestão de altura, medindo desde aqui das correntes iniciais até o ponto de gancho aqui, até o último ponto de gancho que você fez, tá? Eu vou adiantar, vou fazer o meu até o tamanho que eu preciso e a gente volta para dar continuidade. Vamos lá. Pessoal, aqui eu tô de volta já com o tamanho que eu preciso, aqui com a medida que eu preciso para minha peça, tá? Aqui eu vou medir para vocês verem, para ter certeza como é que você vai tirar a medida, você vai colocar aqui nas correntes iniciais até o finalzinho do ponto de gancho. Não é o marcador, tá? É o último leque aqui que você vai medir. E sempre procure desenrolar os leques que estão abaixo, porque eles ficam meio enroladinhos. Procure desenrolar para poder medir, tá? Porque na hora de você vestir, eles vão desenrolar e vai ficar maior a peça. Então é necessário que na hora de medir você também desenrole. Certo? Aqui, pessoal, o que foi que eu fiz? Eu iniciei a carreira, como você pode ver aqui, essa carreira ela não tá encerrada. Eu iniciei a carreira, passei pelo primeiro ponto de gancho, dei continuidade ao trabalho, mas eu parei antes do segundo ponto de gancho. Por que eu parei antes do segundo ponto de gancho? Vou mostrar bem aqui, olhem só. Parei antes do segundo ponto de gancho. Por quê? Porque eu preciso vir medir para saber se eu já alcancei a medida que eu preciso para fechar o gancho ou não. Porque eu vou depender disso para saber como eu vou agir nesse segundo ponto. Então, você faça a mesma coisa, tá? Tire a medida do seu trabalho antes de trabalhar lá o segundo ponto. Se você não tiver atingido a medida, então você segue até o fim da carreira normalmente como a gente vem fazendo até então. Agora, a partir do momento em que você atingir a medida que você quer, aí a gente vai fechar os dois pontos, então a gente vai trabalhar um pouquinho diferente lá no segundo ponto. Aqui, pessoal, o meu ponto de gancho, o meu último ponto de gancho foi esse aqui, onde eu fiz um V, um leque, um V. Então, eu vou vir aqui no segundo ponto de gancho e vou fazer a mesma coisa. Você segue o seu trabalho da maneira que você fez aí, tá? Você vai repetir o que você fez aí no seu primeiro ponto de gancho. Então, eu vou vir aqui dentro do V, dentro do leque, aliás, e vou fazer um V, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3.
Agora seria para eu fazer a correntinha do leque. Todo leque que a gente fez aqui tem uma correntinha de separação. Seria para a gente fazer a correntinha do leque. Entretanto, como eu vou unir os dois ganchos agora, eu vou substituir essa correntinha por um ponto baixo. Ponto baixo esse que eu vou fazer lá no outro gancho. Então, eu vou desenrolar aqui a peça e vou buscar o primeiro gancho. Aí, eu venho na correntinha, onde está o marcador do primeiro gancho, e nessa correntinha eu faço o ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu vou voltar para o leque que eu comecei e vou terminar ele. Vou fazer aqui 3 pontos altos, 1, 2, 3. Depois eu vou fazer um V, um ponto alto, uma corrente de separação e um ponto alto. Aí eu dou sequência ao trabalho normalmente, tá? Até eu encerrar a carreira. Pessoal, embora o meu trabalho aqui, esse último leque que eu fiz, é esse que tem os dois V's do lado, você não precisa chegar nele para poder fazer, tá? Vai ficar mais fácil se você chegar, porque aí você vai acompanhar o meu trabalho. Mas qualquer um dos pontos que você tiver parado vai dar no mesmo, tá ok? Então agora a gente vai seguir o trabalho até encerrar a carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, encerramos a carreira e aqui a gente já iniciou outra carreira. Estamos aqui bem próximo do gancho, onde nós fizemos aqui a união, e eu quero mostrar para vocês como vocês vão fazer para trabalhar aqui. Eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Porque de repente a sua carreira pode ser um pouquinho diferente da minha, a probabilidade é bem grande, então eu quero que vocês prestem atenção. Quando nós começamos a fazer os pontos de gancho, o trabalho ele foi abrindo, ele foi ganhando mais pontos, foi tendo aumentos, o que fez com que as pernas ficassem mais largas. Só que agora que nós fechamos o fundo, fechamos o gancho, a gente já não vai mais precisar fazer esses aumentos. Então, se a gente já não vai mais precisar fazer esses aumentos, na hora em que a gente estiver passando aqui pelo fundo, pelo ponto de gancho, a gente vai simplesmente repetir o que a gente fez na carreira anterior, tá? Como eu mostrei para vocês ainda há pouco, eu fiz o ponto de gancho usando aquela carreira onde tem o V, o leque e o V. Mas você pode ter parado em qualquer uma das outras. É simples assim. O que você precisa lembrar é, você vai repetir o que tem embaixo, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um V, um leque, um V. Aqui eu venho dentro desse V e faço outro V, já que eu vou repetir o que tem embaixo. Esse leque que se une ao outro, eu vou repetir bem no ponto baixo, tá? Lembre-se sempre disso. Esse leque que se une ao outro, você repete bem no ponto baixo de união. Então, é nesse ponto que eu vou fazer mais um leque. Mesmo que você tenha parado numa carreirinha diferente da minha, é algo bem intuitivo, tá, pessoal? Então, é só você botar um pouquinho a cabeça para funcionar, que você consegue fazer com tranquilidade. Deixa eu fazer aqui o outro ponto alto. Agora eu venho pro outro V, olhem só, o V já do outro lado, e faço mais um V. E agora é só eu seguir o trabalho, tá? Até eu fechar novamente e começar de novo. Você vai fechar essa carreira, vai subir para a próxima. Quando chegar na próxima, você vai sempre repetindo. Ou seja, no meu caso, eu vou novamente na próxima carreira fazer V sobre V, leque sobre leque, V sobre V, tá? E vou seguir a carreira. Você vai fazer quantas carreiras você achar necessário para atingir o tamanho, o comprimento que você quer para a perna do seu short. Só que eu quero que vocês deixem a carreira ímpar como última carreira, porque o acabamento a gente faz sobre ela, tá? Então você faz quantas carreiras quiser, mas deixe o trabalho encerrar na carreira ímpar, pra gente voltar, tá? Só pra você recordar, a carreira ímpar é essa aqui onde a gente tem as 5 correntes, ok? Então vamos avançar o trabalho e a gente volta já pra fazer o acabamento. Vamos lá. Pronto, pessoal, aqui eu encerrei a carreira, já cheguei no tamanho que eu quero pra perna da minha peça. Observe que a última carreira que eu fiz foi a carreira ímpar e agora eu vou dar continuidade ao trabalho. A nossa carreira aqui, ela vai ser bem parecida com a carreira par, só que a gente vai colocar alguns picozinhos para poder fazer o acabamento. Pessoal, se você quiser substituir o acabamento
por outro de sua preferência, fique à vontade, tá? Vamos fazer aqui os 3 primeiros pontos altos do leque. Olhem só, 3 pontos altos. Vamos fazer 3 correntes. E na base, aliás, no topo do último ponto alto que você fez, você vai fazer um ponto baixíssimo, formando assim o picô. E na mesma base, você vai fazer mais 3 pontos altos para completar o leque. Olha só. Vamos aqui na primeira correntinha e vamos fazer um ponto alto. 3 correntes. Aqui na alça de 5 correntes, a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer 3 correntes. Vamos vir aqui no topo do ponto baixo e vamos fazer um ponto baixíssimo, da mesma forma que a gente fez no leque, formando assim outro picô. Vamos fazer 3 correntes, um ponto alto lá na terceira corrente. Aqui a gente tem um V. Nesse V, pessoal, para quem fez do meu jeito, tá? Você vai fazer o seguinte, um ponto alto, 3 correntes, um ponto baixíssimo no topo do ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar. Aqui eu fiz um V com picô em cima, da mesma maneira que eu tô repetindo os outros elementos, tá? Sem separação, eu venho pra cá, pro leque e faço o leque com picô. Deixa eu repetir aqui que eu soltei. 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes. No topo do último ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo e faço aqui mais 3 pontos altos na base. Aqui eu tenho outro V, então eu vou repetir o V com picô. Um ponto alto, 3 correntes, um ponto baixíssimo no topo, mais um ponto alto. Olha só. Agora eu faço aquele ponto alto aqui no espaço. Faço 3 correntes, venho aqui para a alça de 5 correntes, faço um ponto baixo e sobre esse ponto baixo eu faço um picô. Olha só como tá ficando, pessoal. Só para que você entenda o que a gente tá fazendo. Vou fazer 3 correntes, um ponto alto na última corrente. E mais um leque com picô dentro do leque. E a gente vai repetir isso aqui, pessoal, por toda a volta, tá? Como eu disse, é uma carreira similar à carreira par. A única diferença é que nós vamos fazer um picô no topo do leque e um picô aqui no ponto baixo que fica sobre as 5 correntes, ok? Então, nós vamos encerrar essa carreira aqui pra gente mostrar como a gente vai iniciar a outra perna. Vamos lá. Pronto, pessoal, terminamos aqui a primeira perna e agora a gente vai para a segunda. Pessoal, a segunda é exatamente igual à primeira. Para não restar dúvidas, eu vou aqui mostrar para vocês o início, naquela passadinha aqui próximo ao gancho, que eu acho que o gancho talvez é o que deixe mais dúvidas, mas o resto você vai fazer exatamente igual ao que você fez na primeira perna, ok? Eu vou procurar logo aqui um canto próximo ao gancho, para começar o nosso trabalho. Olha só. Vou colocar aqui nesse leque aqui. Vou prender aqui no centro do leque o nosso fio. Vou fazer aqui 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Vou fazer aqui o leque, tá, pessoal? 3 pontos altos, uma corrente de separação e mais 3 pontos altos. A carreira agora a ser trabalhada é a carreira ímpar, 3 correntes, um ponto baixo, 5 correntes. Isso aqui é no meu caso, tá? Pode ter variado de acordo com o seu, como já foi dito aqui. Agora aqui no gancho, vale de novo aquela situação de repetir o que a gente fez anteriormente, tá? Então, bem aqui eu tenho um V, vou fazer um V. Um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto. O leque eu vou fazer bem na correntinha, olha só, bem embaixo de onde eu fiz o leque da perna anterior. Eu vou fazer o leque desse lado. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos. Venho novamente aqui
pro V, já do outro lado, e faço mais um V. O ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Olhem só como ficou o fundo. E agora a gente dá continuidade à carreira. 3 correntes, um ponto baixo, 5 correntes. Até encerrar essa carreira, depois você vai subir para outra e vai fazer a mesma quantidade de carreiras que você fez na perna anterior, repetindo também o acabamento, ok? Quando você igualar as duas pernas, você vai fazer da maneira que você quiser o cadastro para colocar aqui no passa-fio. Se você preferir também, pessoal, o que você pode fazer é fazer mais carreiras aqui em cima para deixar o cós mais alto. Essas são opções que eu tô dando, caso você queira modificar a cara da sua peça, tá? Você pode usar isso aqui como passa-fita, você pode fazer também um acabamento aqui em cima, da maneira que você quiser. Se preferir, você pode até colocar elástico, enfim. Quando você terminar, o seu short vai estar dessa forma.